E eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus sobre nós, e a sua mensagem edifica nossas vidas. Então eu quero trazer para os irmãos um contexto que a Bíblia fala. O que é vida eterna? Como eu posso ter vida eterna, né? Às vezes a gente se converte muitos anos e algumas coisas vai passando. Então tem coisas que o Espírito Santo quer nos fazer lembrar. Então o que eu trouxe para os irmãos, o que é vida eterna? Como eu posso ter vida eterna? Em João capítulo 6, versículo 47, a irmã colocar aí, por favor. Coloque aí a tradução, a Bíblia atualizada. Amém, meu irmão? Bíblia atualizada. João Ferreira atualizada. Revista atualizada. Então, meus amados, Jesus fala assim em João capítulo 6, verso 47. Vamos ler? Já colocou? Em verdade vos digo, não é isso? Eu acho que eu errei aqui. Está certo? Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Você crê na vida eterna, meu irmão? Eu creio na vida eterna. Quando eu tive a condição de ser salvo, resgatado pelo Senhor, foi me dada uma promessa de vida eterna. E eu creio que quando você também se converteu, se rendeu a Jesus, Ele te deu uma promessa de vida eterna, de estar com Ele na eternidade. Isso aqui tudo vai passar. E a gente entende que é o desejo de Jesus que nós tenhamos vida eterna. É isso que nós lemos lá em João 6, versículo 40, confirma da vontade de Jesus, da vontade do meu Pai, que todo homem que vir aí nele e crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E a vida eterna começa na onde, meu irmão? A vida eterna começa na nossa vida através da nossa fé. Você começa a ter vida eterna quando você coloca a sua fé à disposição de Cristo Jesus. Essa disposição de você se expressar para Jesus, se você confirmar, se você colocar Ele na sua presença, é a fé que vai te levar à eternidade com Deus. É essa fé que nos leva, por isso que fala lá em Hebreus capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardor dos que os buscam. A nossa fé, irmão, a base da fé principal para alcançar os benefícios de Deus é que é necessária. E quem quer viver na eternidade tem que exercer a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos que pensar assim: eu quero ter eternidade. Aonde você tem que colocar a sua fé? Aonde eu tenho que colocar a minha fé? Na pessoa de Cristo Jesus. É ali que eu tenho que colocar a minha fé, estabelecida ali, alicerçada em Jesus. E a gente vemos que mediante essa fé, Cristo, vejamos que Ele diz lá para nós, Ele falou lá no tempo, que ela nos dá direito à ressurreição com Jesus, a eternidade. Me lembro aqui que a gente coloca aqui que no capítulo de João, capítulo 11, quando Jesus estava ali, foi lá no túmulo de Lázaro, Jesus falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isso, irmão? Tu crê isso? Eu creio. Se essa palavra foi para Marta, ela é para mim, é para você, é para nós exercer a nossa fé nesse Cristo, nesse Deus que disse essa palavra. Ele disse para Marta e disse para nós também. O Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o fundamento da nossa fé, esse é o fundamento que Jesus quer nos levar para a eternidade. Você não é para ficar morrendo nesse mundo, não é para nós ficar lamentando, sendo servo de Satanás, mas nós temos um destino eterno para ir. Você tem, eu tenho, você crê nisso, irmão? Nós temos que nos desligar desse presente século. Eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que sustentar filho, tem nossos negócios, mas algo tem que estar superior a tudo isso na nossa vida.
é o reino de Deus. É ouvir a palavra de Jesus. E aqui nós diz que nós temos um tempo limitado, irmão, nessa vida. Aqui nós temos limitado. Tem uns que vivem 50, 60, 70, 80. Pela graça de Deus, tem uns que estão vivendo até 100 anos. Pela graça de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor, o objetivo de Deus é nos levar para morar na eternidade. E se não fosse assim, ele diria, mas o que ele fala já em 14 lá, que nós já sabemos ouvir? Vamos ver se a gente lembra? Não se turbe. Casa do meu pai. Voltarei. Amém? Promessa de Jesus. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos, você não é órfão. Quando você converteu, Jesus já te prometeu. Ele falou, se vou para o Pai preparar o lugar, para onde eu estiver, você vai estar também, eu vou estar também. Essa é a nossa caminhada cristã para a vida eterna. E aqui o Senhor fala, depois de ter falado do recebido, e onde está Jesus agora? Está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Deus está ouvindo a tua oração, está ouvindo a minha oração. Deus está assistindo esse culto dessa noite. Ele está do alto dos céus contemplando o nosso rosto, a nossa fé, a nossa dedicação. Jesus é presente. Aonde eu estou, aonde você estiver, o olhar de Deus está sobre todos nós. Não se engane. Aonde você estiver, aonde eu estiver, o olhar de Deus é sobre nós, na sua casa, no seu trabalho, na condução, Ele está com o olhar sobre nós. E aí Jesus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. E Satanás tem levado muitas pessoas à morte eterna. Você crê nisso? Eu creio nisso. Satanás está levando milhares de pessoas para o inferno. Mas Jesus disse que Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida em abundância. E é isso que tem que nos contentar, nossa alegria, nessa peregrinação, porque muitas vezes nós passamos necessidades. Mas nós temos o sumo pastor, é o Senhor Jesus, que eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Ah, irmãos, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensa assim, absorve essas palavras. Muitas vezes nós estamos contaminados com tanta coisa da mídia, com tanta coisa da internet, e a gente esquece dessas promessas de Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Vida eterna significa viver na presença de Deus eternamente. Você crê nisso, irmão? Você já pensou? Você viver eternamente na presença de Deus. Isso me alegra muito. E são palavras de Jesus, é isso que tem que nos contentar. Cada um particularmente. Nós temos que nos contentar e saber que nós vamos viver eternamente na presença de Jesus. O pastor acabou de falar aqui sobre Apocalipse. Na oração, vocês prestaram atenção? Ele falou lá na oração do Apocalipse. É lá que você vai estar, é eu que estou lá, é muitos que já estão lá. Essa é a promessa de Jesus. Nós não servimos um Deus que não se importa com nós. Basta nós depositar nossa confiança, nossa fé em Cristo e determinar nossas vidas na mão de Cristo. Ele nos livra de toda a artimanha do diabo. Mas a morte não é tudo que muitas pessoas pensam, não, irmãos. Em Romanos capítulo 6, 23, fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no Senhor. Amém? O caminho para a vida eterna. Deus não nos criou para ir para o inferno, não, irmãos. Deus não criou nenhum de nós para ir para o inferno, a humanidade para o inferno. Nós vamos lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11 e 12, está escrito, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Quando você crê em Jesus, quando você se voltou para Jesus, Jesus te deu esse desejo de estar na eternidade com Ele. Eu e você também.
nós vamos estar na eternidade, irmão. Isso Deus colocou no seu coração, na sua mente. Dentro de você, você não tem desejo de estar na eternidade com Deus? Você tem? Eu tenho. É isso que Deus colocou. O texto diz: tudo fez Deus formoso, e no devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem. Amém? Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Eu acho muito digno isso de Deus, de Jesus, né? Aqui as pessoas andam atrás de muitas coisas aí maravilhosas, grandes fortunas. Eu acho que a gente tendo o básico já é bom, para Deus nos abençoar. Mas a palavra mais adiante, mas o que nos impede de viver eternamente com Deus? Para muitos é o pecado, a desobediência. Muitas vezes leva a ficar longe de Deus, porque erra constantemente, e o pecado faz separação entre nós e Deus, diz a palavra. Vamos para Isaías 59, versos 2 e 3, vamos ver o que o Senhor fala lá. Pode colocar lá, minha irmã, 59, versos 2 e 3, o que é que diz o Senhor? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas com sangue, e os vossos dedos da iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere. Essa é a questão que muitos não vão para a eternidade, porque está carregado de erro, carregado de pecado, e aqui o profeta fala, cheio de iniquidade, usa a palavra para fazer mentiras. Esses tais não vai pertencer à eternidade do Senhor, eles não vão com o Senhor para a eternidade. E aqui Paulo também reforça, dizendo aqui para nós, aqui em Romanos 3, 23, pois todo pecado carece da glória de Deus, este é o justo pecado. Desejar a vida eterna, amados, desejar a vida eterna não é amar o presente século. Nós não podemos amar o presente século. Quem quer desejar a vida eterna não pode querer andar o presente século, com as suas artimanhas que nos impedem de viver eternamente. Tem gente que gosta de amar as coisas do mundo, do presente século. Ele não se desliga do mundo, e diz o Senhor na sua santa palavra. Paulo foi revelado em João capítulo 2, verso 15, primeira epístola de João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Pai não está nele. Tem muita gente que quer eternidade, e o pastor falou na oração dele, que eu estava prestando atenção, como é que vai? Meu pastor, coisa de Deus aqui, viu? Suas orações estão se cumprindo aqui. Então é isso, irmão. As pessoas estão amando as coisas do mundo, estão deixando a vida eterna de lado, estão deixando Jesus de lado, estão se virando para as coisas materiais. Isso não agrada a Deus. Mas quando nós somos instruídos não amar o mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema de valores de corruptos. Satanás, o Deus desse século, ele tem o seu próprio sistema de valores contrário à vontade de Deus. E é por isso que Paulo escreveu aos Coríntios 4,4, dizendo que os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça nele a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Por que Satanás cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça no coração deles? Por que Satanás faz isso? Por que ele quer cegar a humanidade da salvação? Porque ele conhece o poder do Evangelho. O Evangelho de Jesus tem poder. Eu vou dizer que o poder de Jesus é a principal razão de me levar eu e você para a eternidade. Porque você está aqui por causa do Evangelho. Você recebeu as boas novas de Jesus, onde você estava, no trem, no trabalho, onde alguém chegou e te deu as boas novas. E o poder do Evangelho nos concede salvação eterna por Cristo Jesus, na cruz pelos nossos pecados. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho de Jesus nos dá a libertação de Satanás espiritual, que nos livra de todas as heresias que podem nos levar e conduzir ao inferno. O poder do Evangelho de Jesus, ele nos livra do diabo e seus anjos. O poder do Evangelho de Jesus nos proporciona a ser curado por Jesus através das suas palavras e muitas vezes acompanhado de milagres. E é isso que Satanás não quer que você conheça.
Por isso que ele cega o entendimento das pessoas. O Evangelho de Jesus nos proporciona nova vida. Nós somos transformados. Cada vez que você vem aqui, cada vez que eu venho aqui, eu ouço uma palavra do Senhor, vinda dos altos céus, eu sou transformado. Se você vir aqui 9 da manhã de quarta-feira, você é transformado pelo poder. Se você vir na quinta-feira, você é. Se você vir no domingo, você é pela manhã ou pela noite. É esse poder que nos transforma, que faz nova criatura. E Satanás não gosta. Satanás não gosta das pessoas caminhar para o céu. Ele quer que as pessoas fiquem cativas dos seus pés. E é por isso que a gente vê muita gente drogada. É por isso que ele sabe que nós somos um povo abençoado. Ah, Senhor, se conosco, Deus. Em João, 1 João 2,16, João detalha já exatamente que o sistema de Satanás promove para aprisionar as pessoas cativas dele. Em 1 João capítulo 2,16, está detalhado como é que ele faz. O que ele faz? Vamos lá, coloca lá, nossa irmã. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, consciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que tipo de imaginado a gente possa imaginar? São os 3 males que Satanás coloca no mundo hoje. Ele coloca o mal da inveja, ele coloca o mal do adultério, ele coloca o mal do orgulho, a mentira, o egoísmo e outros mais que surgem nessas 3 raízes. É isso que acontece, irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra, que ela é como escudo para nós, é escudo para você, é escudo para mim, e a palavra diz, a parte diz assim para nós, assim, o mundo, irmão, ele aplaude o pecado, o mundo aplaude o pecado, e eu vou te falar isso porque a palavra diz, é muito fácil a gente ver isso, os abominadores de nosso Deus estão repudiando Deus, e isso está da onde? Tudo na internet, o mundo aplaude o pecado, Satanás aplaude o pecado. Por isso que você vê na internet esses programas, essas coisas todas. Ali não tem parte com Deus, muitas vezes. Rara exceção. E a palavra também diz, visto que o Senhor nos pede que desejamos vida eterna através do profeta Isaías. Se nós desejamos vida eterna, veja que o profeta fala para nós. Isaías 55, verso 7. O que ele fala? Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você quer ter vida eterna? Se eu quero ter vida eterna, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Converter-se ao Senhor é voltar para Deus. Quanta gente a gente vê hoje que antigamente trilhava o caminho do Evangelho, hoje está fora, não quer mais saber de Deus. Mas será que eles vão, como é que vai chegar a situação deles lá na frente? Eles abandonaram o Senhor. Mas a palavra está dizendo, olha, quem quer ganhar a eternidade tem que se converter ao Senhor e abandonar os seus próprios caminhos e os seus próprios pensamentos. Em Provérbios capítulo 23, 17 diz, o Senhor nos aconselha, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor. Amados, isso aqui é muito sério. Para nós é bênção, porque nós já estamos trilhados no caminho do Senhor. Estamos transformados. E para aqueles que como diz Jesus naquela questão da parábola do semeador, só pega de início, depois desaparece. Aí vem outros que esta palavra com alegria, mas vem os problemas do mundo, vai embora. Mas a palavra mais adiante, viver afastado de Deus, irmãos, traz para nós sofrimento e condenação eterna. Quem vive longe do Senhor, ele está sujeito a sofrer muito e condenação eterna. Mas Deus nos ama e quer que nos aproximamos dele. Deus é justo. Amados, Deus não fica feliz com a condenação de ninguém não, viu? Jesus não bate palma para alguém que está lá no buraco, está na miséria, está na droga, está vivendo uma vida dissoluta. Jesus não está agradando com isso. E aqui, mas a graça de Deus nos concede vida eterna, uma vez que reconhecemos
Cristo Jesus como nosso Salvador. E nós temos direito à vida eterna. A missão de Jesus foi... João 3,16, o que é que diz? Vamos falar? João 3,16? Lembra, irmãos? Amém? Amém? Essa é a missão de Jesus, salvar a humanidade. Ele fala, eis a missão dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas, por que muitos não alcançam a vida eterna, irmão? Por que Satanás tem cegado muitos? Amados, a gente lembra que lá em João capítulo 6, verso 66, quando Jesus estava ministrando o seu ministério, quando aquele povo seguia ele pela comida, e aí lá em João capítulo 6, quando a gente lembra, a gente chega, Jesus fala que muitos desertaram da fé, foram embora. Aí Jesus perguntou assim para os discípulos lá. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram, já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vos outros retirai-vos? Aí respondeu Simão Pedro, Senhor, para que Pedro respondeu? Vamos, irmãos, para onde iremos nós? Porque só tu, palavra... Esse é o Jesus, irmãos, que fala conosco. Só Ele tem palavra de vida eterna. Ah, Jesus, como é maravilhoso, irmãos. Você abrir a Bíblia de manhã cedo e Jesus falar com você. Sabe, isso é maravilhoso quando você pegar um salmo, ler os evangelhos de Jesus que transforma nós. Isso é muito maravilhoso. E a gente, infelizmente, muitos estão indo para o inferno, porque não se achega a Cristo como fizeram aqueles que desertaram na questão de Jesus lá. Mas o que é vida eterna? Vida eterna é uma vida sem fim, não limitada pelo tempo. É viver eternamente, não vai ter tempo lá não. Diz o livro de Apocalipse. Basta a gente olhar um pouco. E a palavra de Jesus fala assim, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Eternamente. Você já pensou, irmão? Talvez você nem esteja pensando muito, nem pensa. Está na eternidade com Deus. O pastor acabou de orar e também dizer assim, poxa, muitos estão pedindo que a volta de Jesus não seja logo. Mas isso é um egoísmo. Mas temos que pedir, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, aonde você vai estar? Aonde eu vou estar? Se nós não exercer essa fé em Cristo e desejar a eternidade. O arrebatamento está para acontecer, irmãos. Para pensar nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje no mundo. Guerras, mortes. Pessoas perderam a noção do que é matar uma pessoa. Às vezes a gente vê aí os crimes, a gente fala, onde estava o coração dessa pessoa? Até religiosos estão fazendo mortes. Nos deixa triste, mas essa promessa que Ele nos fez é para nos dar vida eterna. Lá em João 10:28, Ele fala, eu dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebata da minha mão. Uma vez confirmada a nossa fé em Jesus, ninguém tira nós da mão dEle. Nem Satanás, nem os anjos nos tira. Pensa nisso. Talvez a gente passe uns momentos tão difíceis, onde está Deus comigo? Cadê esse Deus? Mas Ele está olhando por você, Jesus está olhando nós estamos na mão dEle. Ele fala, ninguém vai arrebatar você da minha mão. E João fala na primeira carta de João capítulo 5, verso 11 a 13, com a finalidade de nós exercermos uma fé genuína em Cristo, Ele disse. E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem a vida, aquele que não tem a vida, de Cristo não tem vida. Essas palavras vos digo, a fim de saber que tende vida eterna vós outros que credes no Filho de Deus. A pergunta é, quem pode viver eternamente na presença do Senhor? Quem pode viver?
Todos podem viver. Mas será que é de uma forma qualquer? Não. Não é de qualquer forma que vai para subir para a eternidade. Todos muito sabemos que o caminho é estreito. Servir a Jesus é caminho estreito. Na eternidade, lá em Apocalipse, cidade que não vai entrar mentiroso, falso, feiticeiro, macumbeiro, heresia. Está lá. Não vai entrar. Mas aqui diz a palavra, mas todos aqueles que mediante a fé recebem Cristo Jesus como o Senhor das suas vidas, crendo no sacrifício de Jesus, esse vai ter vida eterna. Lá João também fala em Romanos capítulo 2, verso 11, que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser outra etnia, você pode ser japonês, russo, pode ser o que for. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. Amados, é assim que nós temos que pensar, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para viver a eternidade com Cristo, temos que crer em Cristo, ter Cristo atuando em todas as áreas da nossa vida. Não quero Jesus só aqui na igreja. Nós temos que ter Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento em casa, na igreja, que a eternidade, o caminho é esse. E a palavra diz aqui, e o desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva, que tenha vida eterna. Lá em João capítulo 6, versos 38 e 40, leiamos o que Jesus nos diz de si mesmo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, que todo homem, a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca, e todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscite no último dia. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Olha, está até me arrepiando aqui, irmão. Eu não sei se você está sentindo alguma coisa estranha. Eu estou sentindo algo aqui de Deus, irmão. O amor que Deus tem por você e por mim, mesmo nós somos convertidos, não importa o tempo, mas essa palavra é para você, é para mim que eu estou convertido, ela tem que habitar dentro do meu coração, porque esse é de jeito de Deus. Jesus fala, é sim a vontade, porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum que eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscite no último dia. Você crê na ressurreição, irmãos? Se você crê na ressurreição, você tem direito à vida eterna. Se você crê na ressurreição, você vai ter direito à vida eterna. Muitos não creem na ressurreição, mas eu creio na ressurreição, porque Jesus manifestou ressurreição em várias ocasiões. Jesus ressuscitou Lázaro. Tem outros fatos que Jesus ressuscitou, e nós temos que crer nisso, porque Ele é o autor da vida. E a palavra diz mais à frente, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho dele e crer nele tenha vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. Jesus oferece vida eterna a todos que crê nele. Amados, para ter vida eterna não precisa pagar nada. Você não precisa pagar penitência. Você e eu não precisamos subir o morro lá da igreja da Bahia, lá, que tem que subir não sei quantos mil degraus. Não precisa disso. Para ganhar a vida eterna, não podemos fazer promessa para ídolos, ou que muitos se mutilam seus corpos, e outros acham que ganhar a vida eterna é fazer bondade. A vida eterna, a salvação, é crer em Cristo Jesus. Amém? Você quer que Jesus? Você vai ter salvação eterna. Eu também tenho. E somente Cristo Jesus nos garante vida com Deus. Basta a gente se voltar para Deus, e Ele nos dá esse direito de vida eterna. E muitos têm que rejeitar a vida de pecado, pedir perdão, dedicando sua vida e acreditar que Cristo Jesus nos perdoa nossos pecados. O profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, surdo ouvido para não poder ouvir.
É o que o Espírito Santo está falando. Viu o que Jesus está dizendo? Para mim, para nós, para aqueles que não têm salvação. E que quando nós pedimos perdão do nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amado, o caminho da vida eterna é maravilhoso. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Lá em João capítulo 5, verso 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a palavra do Senhor, que eu creio que você crê, que é o alicerce da sua fé. Que é isso que tem que preencher os nossos corações. Que a palavra do Senhor, glória a Deus, irmãos. E a palavra diz, nos garante vida eterna pela fé em Jesus. Amados, a vida eterna, ela é um presente de Deus. Você crê nisso? Deus te dá um presente, para mim e para você. Vida eterna com Ele. Eu creio nisso, irmão. Eu creio, por isso que a gente não pode abandonar esse Cristo. Por isso que a gente não deve ser contaminado pelo mundo. Se errar, vamos pedir perdão. Vamos buscar o Senhor, perdoa minhas iniquidades, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu careço da Tua glória, da Tua graça, do Teu perdão. E quando nós nos convertemos, Senhor, naquele momento que nós estamos convertidos, esse presente da vida eterna é dado para nós. No momento que você aceitou Jesus, Ele já te deu esse presente de salvação. Ele já confirmou você na eternidade. Paulo fala lá na frente que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe ser selado? Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos propriedade exclusiva do mundo, não. Você é propriedade exclusiva de Deus e eu também sou. E é isso que enche nosso coração de alegria, enche nosso coração que sabemos para onde vai. Amados, o meu neto está passando um grande problema, o Lucas. Tivemos boas notícias. Tivemos. A mãe dele falou que já não acham veia para fazer tratamento nele. A mãe dele falou. E a mãe dele também falou que quando ele viesse por aqui para casa, que já tem casa, graças a Deus, algumas coisas iam mudar, mas ela, no tom que ela falou num tom assim, choroso, mas deu para entender. Mas sabe qual é a maior alegria que eu tenho, meu irmão? É saber que o Lucas, com 17 anos, ele aceitou Jesus. Ele foi batizado. E o pai dele ajudou a fazer o batismo dele. Se Deus recolher o meu neto, irmãos, eu vou chorar por parte humana. Mas eu vou glorificar a Deus, porque Lucas está com o nome escrito no livro da vida. É isso que nos deixa contentes, irmãos. Sabe? Se nós temos o nome escrito no livro da vida, nós temos direito à vida eterna. Você tem. Nós temos que lembrar dessas promessas, irmão. Às vezes as coisas do mundo tira essa visão de nós lembrar, eu sou filho de Deus, eu estou com meu nome escrito no livro da vida, eu vou ter direito à eternidade. Satanás muitas vezes trabalha, fala que nada, você está seguindo esse Deus aí. Que nem o pastor também orou, que muitos acham que Jesus vai demorar, ou que não precisa mais crer nele. A vida eterna é um presente de Deus, irmão. João 10:10 diz, Jesus, eu dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebata a minha mão. Quando isso acontece, irmãos? Quando tomamos uma decisão espiritual, de que Cristo Jesus passa a fazer parte da nossa vida, Ele nos dá uma nova vida indestrutível. Se você tem Jesus, irmão, a sua vida é indestrutível. Ele está, ninguém consegue te destruir, não, porque Ele está do seu lado, Ele tem anjo do seu lado, Ele tem o Espírito Santo dentro de você, para confirmar, eis que estou contigo até a consumação do século. Creia nisso, irmão. Eu creio nisso, irmão. Passamos aflições, relacionamento, trabalho, casa, mundo, mas não podemos perder essa visão de vida eterna. E assim não precisamos ter medo da morte. Um dia, irmãos, vai haver ressurreição. E Deus vai nos dar um novo corpo transformado.
Coloca para nós aí, irmão, 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 52. Diz o Senhor, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 52. Diz assim o apóstolo Paulo: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo que um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, então soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da quê? Da imortalidade. Olha que promessa, gente. Você crê nisso, irmão? Você tem fé nisso? Eu tenho. É isso que nos encoraja a servir a Deus, não importa a circunstância. Com essas palavras vêm no seu coração, no meu coração, a gente sente mais força de estar do lado do Senhor. Amém, irmãos? Amados, para terminar, não existe vida eterna sem Jesus. Se alguém pensar que vai para a eternidade sem Jesus, está perdido. Não existe. Eternidade só com Jesus. Não existe eternidade. Não existe vida eterna sem Jesus. Enquanto viver nesse mundo, lutamos o tempo todo contra o mal, carne e o mundo. E Paulo fala a Timóteo, capítulo 6, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Isso é para você, é para mim. Combata o bom combate, irmão, da fé. Seja testemunha verdadeira da graça de Deus na sua vida, na minha vida, diz o Senhor. Diz que combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste uma boa confissão perante testemunhas. Então nós não podemos negar Jesus, porque ele fala assim: o dia que vocês me negar, eu vou negar diante dos homens, diante dos anjos, do Senhor. Precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus. Judas capítulo 1, verso 21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Conclusão. A vida eterna, irmão, ela é gratuita. Nós já falamos antes, não precisa pagar nada. E Tito confirma isso. Tito escreve lá, Tito capítulo 3, verso 4 a 7, diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo do Senhor, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado pela graça, nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a mensagem para mim e para você nessa noite. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena você saber, se Deus te recolheu hoje, você com essa confissão de fé, você vai para a eternidade estar com Jesus, da presença de Deus lá, onde não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter angústia, não vai ter crime. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Santo Deus, Espírito Santo, pela Tua palavra que Tu deste nessa noite, palavra de vida eterna. Que a nossa fé continue estabelecida em Cristo Jesus, que aquilo que nós ouvimos pelo Espírito Santo do Senhor seja constante na nossa vida 24 horas por dia, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, nos santifica cada vez mais, para nós estar na Tua presença na eternidade, que nós possamos também
participar da ressurreição. Ó grande Deus, sê conosco nessa noite, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e glorificar o Teu nome. E também lembrar dos momentos, ó Pai, que Tu nos acolhe, e no momento que Tu nos dá uma palavra de segurança, de firmeza, para nós estar na eternidade contigo. Porque eu sei, Senhor, que Tu habita em nossos corações, Tu habita no coração dos nossos irmãos aqui presentes, e todos aqueles que ouvem a Tua palavra, que têm a certeza de vida eterna, estará um dia reinando com Cristo na eternidade, e nós queremos reinar também, queremos participar, principalmente daquela ceia especial que vai ter na eternidade, onde nós estaremos contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Resplandeça o Teu rosto sobre nós, Senhor, cada vez mais. E nossa segurança de salvação, de vida eterna. Em Cristo Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor.